Já abrimos o programa com esse vídeo. Pode rolar. Durante a entrevista ao Jornal Nacional da TV Globo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que respeitará o resultado da eleição. O presidente afirmou que precisou provocar a justiça eleitoral para que houvesse mais transparência. Segundo Bolsonaro, a participação das Forças Armadas deve garantir a lisura do processo eleitoral. Seja qual for, eleições limpas serão, devem e têm que ser respeitadas. O senhor vai limpas respeitar... e transparentes tem que ser respeitado. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato? Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Questionado sobre os ataques pessoais que fez a Moraes, o presidente afirmou que vinha sendo perseguido pelo ministro. No ano passado, Bolsonaro chamou o magistrado de canalha. Segundo o presidente, a relação agora está pacificada. Quem vem sendo perseguido o tempo todo por um ministro supremo sou eu. Um inquérito completamente ilegal. E as medidas que vinham sendo tomadas por esse ministro eram contestadas. Lá atrás, inclusive, a procuradora Raquel Dodge deu um parecer para que esse inquérito deixasse de existir. E continua existindo. A temperatura subiu. Hoje em dia, pelo que tudo indica, está pacificado. Espero que seja uma página virada. Até você deve ter visto, por ocasião da posse do senhor Alexandre de Moraes, um certo contato amistoso nosso lá. O presidente também foi questionado sobre a aproximação entre o governo e o Centrão e sobre o discurso usado durante a campanha de 2018, que associava o grupo partidário à corrupção. Segundo Bolsonaro, sem o Centrão não é possível governar. Você está me estimulando a ser ditador. Eu, candidato? Você. Porque o Centrão são mais ou menos 300 parlamentares. Se eu deixar de lado, eu vou governar com quem? Não vou governar com o parlamento. Então você está me estimulando a ser um ditador. São 513 deputados. 300 são de partidos de centro, pejorativamente chamados de centrão. O lado de lá, os 200 que sobram, o pessoal do PT, PCdoB, PSOL, Rede. Não dá para você conversar com eles. Até eles não teriam número suficiente para aprovar sequer um projeto de lei comum. Então, os partidos de centro fazem parte, grande parte, da base do governo para que nós possamos avançar em reformas, como temos avançado em muitas coisas. Como, por exemplo, através do Centrão, nós conseguimos o Auxílio Brasil de R$600 para 20 milhões de famílias. Durante a entrevista, Bolsonaro ainda negou que seu governo seja uma ameaça ao meio ambiente. Segundo o presidente, a questão ambiental não deve ser um problema para a relação bilaterais brasileiras. Bom, tá aí então a fala, uma das falas, né? Foram 40 minutos de entrevista com o presidente Bolsonaro no Jornal Nacional de ontem e essa é uma parte das falas que ele teve aí. Eu vou dar um pitaco na abertura já do programa, porque eu acho que, se fosse eu que estivesse entrevistando, eu acho que faltou, porque o Bolsonaro ele disse que vai respeitar o resultado das urnas desde que a votação seja limpa. Eu acho que faltou os entrevistadores perguntar para ele, mas o que é, presidente, para o senhor, eleição limpa? Eu teria perguntado isso. Meu amigo Ramon Cujuí, boa noite, prazer tê-lo conosco aqui. E aí, essa fala do presidente da República? Boa noite, Cícero, boa noite, Ricardo, boa noite, Zezinho, boa noite, Herbert Lins, boa noite ao nosso telespectador que nos assiste. Eu vou começar o programa aqui mandando abraço para um monte de telespectador que diz, olha, está assistindo o programa, o Rildo, né, que é o rapaz, o churrasqueiro lá do Quifrango ali da Calama, né, o Cipriano, que é meu vizinho ali, diz, ó, vou mandar um abraço para você e um abraço para a dona Fátima e para a Dandara, né, que estão assistindo o programa. Hoje eu falei com ela, a dona Fátima, um pitbull pegou a perna dela, do vizinho, um negócio triste, absurdo. Eu disse, dona Fátima, vou mandar um abraço para a senhora, eu estou mandando, Fátima, aqui um abraço para você e para a Dandara. E em nome desses telespectadores que eu citei, eu mando um abraço a todos os telespectadores e internautas que acompanham o News 5.1, né, em todos os cantos desse planeta. Eu assisti a entrevista do presidente Bolsonaro ontem, o presidente estava acuado, né, mas não estourou. Eu acho que tinham dado o Rivotril para ele estava calmo, não tentou tomar o celular nem o microfone de ninguém, né, mas ficou ali acuado e mentindo como ele sempre mente. O engraçado é ver quando ele disse que nunca xingou ministro,
e o Bonner confrontou ele vai para o outro lado. No que diz respeito à eleição limpa, se você tivesse perguntado para ele, Cícero, o que é para o senhor a eleição limpa, vai ser aquela que eu ganho. Se eu ganhei, é limpo. Se eu não ganhei, não é. Eu não sei, Ramon, eu não sei se ele responder isso, mas eu perguntaria, bom, o senhor está condicionando, pode ver, ele está condicionando a eleição limpa, mas o que é a eleição limpa, na opinião do senhor presidente da República? A eleição limpa, o Bolsonaro, ele está... E aí vejo que a situação está tão grave que eu tenho que me valer aqui de citar o Arthur Lira, né? O Arthur Lira, naquela entrevista que a gente viu antes de ontem, naquele evento que ele estava, ele dizia: uma coisa é você pedir transparência, outra coisa é você a todo momento ficar contestando o resultado e a credibilidade de quem coordena o processo eleitoral. Foi isso que o Bolsonaro tem feito, né, o tempo todo. Eu acho que faltou uma coisa no Jornal Nacional, nas perguntas ali, né, faltou falar de economia, faltou falar do prato vazio, faltar do preço da gasolina, uma vez que o Jornal Nacional ele representa um certo setor da elite, né? Não vai falar de preço de combustível, porque a Rede Globo é uma das acionistas da Petrobras e se beneficia da paridade de preço internacional, né? E não falou da fome, né? Do preço do arroz, do preço do feijão, do preço do leite, enfim, porque o Bonner não deve saber nem quanto custa um litro de leite. Mas viva a democracia, que bom que a gente teve o presidente ontem, né, depois de anos que ele não é confrontado, sendo confrontado. Ricardo Frota, boa noite, prazer tê-lo aqui mais uma vez. E aí, sua opinião sobre a fala do presidente? Boa noite, Cícero. Boa noite a essa bancada. Boa noite a você que está nos prestigiando mais uma vez com a sua audiência. Cícero, eu assisti a entrevista do Bolsonaro ontem, achei ele tranquilo. Achei que, por parte dos apresentadores, dos entrevistadores, foram muito hostis o tempo inteiro, sempre tentando desestabilizar. Parecia mais uma provocação. Então, mesmo assim, ele conseguiu manter o controle, responder perguntas que, nesse aspecto, eu concordo com o Cujuí. Eles sequer fizeram perguntas relevantes, fizeram perguntas tendenciosas para tentar desestabilizar o Bolsonaro. Não conseguiram. Ele manteve, apresentou boas propostas, apresentou resultado do que ele fez durante esse período dele como presidente, e continua fazendo. Então, só sou obrigado a discordar com o Juiz quando ele fala dos números, combustível, sempre batendo nessa tecla. Tem que bater na tecla que hoje a gente está tendo combustível aí de R$ 4,80. Então, foi uma diminuição muito grande, isso beneficia uma grande população. Me faz remeter também à época que a presidente Dilma foi eleita, né, no segundo turno, e, posteriormente, logo, uma das bandeiras que ela levantou é que jamais iria aumentar o preço de combustível, jamais iria aumentar o transporte coletivo, jamais iria aumentar o preço de gás, jamais iria aumentar, enfim, e foi o que ela fez. Então, logo assumiu, a gente começou a ter aumento de 13% de combustível, 14% de energia elétrica e outros aumentos aí que levou, inclusive, uma revolta da população, sendo E você lembra qual era o preço desse combustível caro, Ricardo? Sendo um movimento de rua uma das maiores reivindicações da população brasileira, que foram para a rua com um grito de ordem fora Dilma. E isso ocasionou, posteriormente, o impeachment dela. Muito bem. Eu vou concordar com você, Ricardo, num ponto que eu acho crucial. Jornalista que perde a serenidade quando está fazendo uma entrevista, a gente tem que ficar meio que, entendeu? Tem alguns jornalistas da Globo, né, que perdem a serenidade na hora de falar de Bolsonaro, se referir ao Bolsonaro. Não que o jornalista tem que ser um poço de sorrisos e gentilezas, mas, enfim, eu acho que tem que ser sereno e imparcial, enfim, fazer o trabalho que tem que se fazer. Herbert Lins, a entrevista do presidente ontem do JN. Boa noite, meu amigo Cícero, boa noite ao José Joaquim, nosso querido Zezinho, boa noite ao Cujuí e ao Ricardo Frota, boa noite, Juninho, boa noite Foquinha, boa noite também a você que está em casa nos assistindo, né, que é o líder e faz dessa TV campeã de audiência no canal aberto, né, e nas redes sociais. Eu quero mandar um abraço para o Ronaldo Mucambo e para o professor Manuel Nunes e a dona Lourdes.
Ô Cícero e quem está em casa nos assistindo, sobre a entrevista do presidente, a Globo passou pano. Só reafirmou e confirmou toda a fala do presidente ao longo desse tempo. A Globo poderia ter instigado o presidente a falar dos problemas econômicos que o país atravessa. Inclusive dos 30 milhões de famintos que nós temos hoje no país. A Globo não instigou o presidente a falar, caso ele venha a ser reeleito, como é que ele vai combater a fome e a miséria no nosso país. A Rede Globo também deixou de explorar o tema em relação a programas sociais, como construção de moradia, como expansão da rede de atendimento hospitalar, mais recursos para a saúde, para melhorar a questão do atendimento nas UPAs, na UBS. A questão, ele falou da anistia aos fiéis. Sim, mas cadê os incentivos para que os alunos pobres continuem frequentando a sala de aula nas universidades federais, os auxílios estudantis que estão defasados, os cortes das bolsas de mestrado, doutorado e dos pesquisadores e os recursos para projetos de pesquisa, uma perseguição contundente, uma perseguição ampliada às universidades, aos institutos federais, cortes e mais corte de recursos para os institutos federais e para as universidades federais. Ele não diz como resolver o problema do saneamento básico nas grandes cidades, pequenas e médias. A Globo deixou também o presidente escapar do maior debate, que é a geração de emprego e renda, caso venha a ser reeleito. E ele mentiu em dizer que, de imediato que começou a pandemia, ele concedeu o auxílio. Que mentira deslavada, que todo mundo sabe que foi uma ação do Congresso e pressão do STF para poder conceder o auxílio emergencial. E ele só queria dar 200. O Congresso forçou 400 e chegou a 600. Muito bem. O que é mais vergonhoso ainda, Cícero, é que nessa entrevista, só usou a narrativa para alimentar o seu público, a sua militância. Os problemas reais a ser debatido de interesse dos brasileiros não veio à tona nessa entrevista. Não foi perguntado, ele respondeu o que foi perguntado. Então foi entrevista combinada. Agora? Muito bem, então, seguimos com o programa. Meu querido Zezinho, vou usar o epíteto, tá, em vez da formalidade do José Joaquim, porque é mais carinhoso assim. Boa noite, prazer tê-lo aqui mais uma vez. E aí, essa fala do senhor presidente da República? Olha, boa noite. Eu quero aqui, vou esquecer aqui, vou ser técnico e vou falar o que eu assisti. Assisti os 40 minutos. Foi uma entrevista que foi recorde de audiência no Brasil. Foi uma entrevista que começou numa temperatura de maneira... numa maneira assim, o Bonner partiu para cima, que o papel também do jornalista é esse, é extrair aquilo que o candidato não queira responder. Ele está correto. Só não gostei de uma coisa do Bonner. Ele usou o tempo da entrevista, ele como entrevistador, de 40%. 40% do tempo foi para ele e para a menina lá. Para os dois. Está errado. Ele tinha que fazer as perguntas e deixar o presidente responder. Eles erraram. Eles estavam com tanta sede que se perderam. Perderam no compasso. Por quê? Porque a vontade era grande. Você vê a entrevista hoje de Ciro Gomes, Paz e Amor. Ciro Gomes deu um show. Porque nada do que se viu ontem... Mas você quer comparar alguém inteligente com pessoa que falta inteligência? Respeite meu tempo. Você, como sempre, você está só atravessando. Vamos respeitar meu tempo. Eu estou aqui, Herbert, para contribuir com o debate. Você está aqui para jorrar militância. Diferente de mim. Mas vamos lá. Não é dessa forma, não, Zezinho. Não, mas você está jorrando militância. Claro que não. Você tem política de estimação, eu não tenho. Eu sou diferente de vocês de Cujuí. Vocês são apaixonados, vocês têm lado. Você apoia. Eu sou livre. Vocês são apoiadores. Tem que rir. O Zezinho não tem lado. Então tá bom. Eu vou me manter isso aí até o dia da eleição. Depois que terminar,
Posso até Aí você revelar. confessa que votou em Bolsonaro. Não, eu vou confessar e votar em quem eu quiser. O voto é secreto. E vocês não, fica revelando voto. Primeiro, infringindo a lei eleitoral, que não pode. Vamos lá, Zezinho, lá. conclua, por gentileza. Então, o que eu quero te dizer, eu achava que Bolsonaro ia se sair mal. Mas, muito pelo contrário, ele foi para cima do jeito dele de ser, em nenhum momento, todas as perguntas que você vê ali nos cortes, desde o Centrão, desde vacinas, e todos vocês que estão assistindo sabem que eu sou crítico a esse governo. Todos vocês. Mas a gente está aqui para comentar uma entrevista. Uma entrevista que foi lá, uma sabatina com os candidatos. E ele sobressaiu muito bem. E veja o seguinte, foi muita sede, muita vontade, fez com que eles se perderam. Uns grandes jornalistas, eu sei que o papel deles é aquele, tentar extrair de Bolsonaro, mas, no geral, eu sei que já tinha muitos memes, que já estava pronto, independente do que seja, porque há uma militância da direita, da extrema-direita, que está ali. Mas, ontem, o presidente, se apertar esse tom, ele cresce. Ele está de igual para encarar Lula, mesmo Lula sendo um comunicador nato. Se ele partir para esse tom de ontem, você pode ter certeza. Não sei não, se de empate eu chegar na frente do Lula, da maneira que ele se portou ontem. Eu estou fazendo uma análise. Não estou aqui jorrando militância.